Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, onde você ouve bastidores do Corpo de Bombeiros, histórias e histórias. E hoje nós temos o dia novamente recheado de muitas histórias tremulantes, eu diria. Recebemos aqui hoje mais 2 participantes da missão Turquia. Mas antes de a gente começar a conversar com esses nossos convidados, não se esqueçam, inscrevam-se em nosso canal, dê o like e acompanhe a nossa programação toda segunda e quinta-feira, um episódio inédito. E hoje temos aqui o prazer de receber o capitão Mininel e o capitão Tadeu. Bem-vindos, Mininel, bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, muito obrigado, coronel, pela oportunidade de a gente estar aqui e contar um pouquinho dessa vivência aí na Turquia. Para a gente é uma honra muito grande estar aqui. A honra é nossa. Muito obrigado por ter aceito o convite. Capitão Tadeu, muito bem-vindo ao nosso 193 BombaCast. Bom dia, comando. Eu agradeço o convite, né? E a gente aprende contando e quem ouve também aprende, né? Então é sempre um prazer. É muito importante ouvir, né? Como eu já disse em outras oportunidades, né? A participação nessa missão, né? Ela traz uma experiência muito grande, mas cada um tem a sua visão, né? Cada um percebe de um jeito, cada um vê de um jeito, cada um transforma de uma forma, elabora de uma forma diferente. Então é muito importante ouvir aí a visão de mais 2 excelentes profissionais aí que tiveram essa oportunidade. Concordo com o senhor. Obrigado. É isso aí. Começando aqui pelo nosso amigo Capitão Mininel. O Capitão Mininel, que foi meu aluno na Academia do Barro Branco. Vamos. Falar... o Tadeu também, é só da mesma turma, né? Mas Mininel, quem é o Capitão Mininel? De onde você veio? Como é que você chegou até aqui ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar? Bom, como o Tadeu já comentou, né, coronel, a gente é da mesma turma, somos aspirantes da turma de 2007. Eu nasci e cresci em Jardinópolis, que é uma cidadezinha perto de Ribeirão Preto, 20 quilômetros aí de Ribeirão, e vim para cá quando passei na Academia do Barro Branco para começar o CFO. Chegou totalmente pé vermelho na academia. Pé vermelho completo. completo. E aí terminei o CFO, trabalhei um tempo no policiamento territorial, enfim, policiamento ostensivo, na região oeste. Trabalhei um tempo no 3º Batalhão de Polícia de Choque e fui fazer o CBO em 2014. Terminei o CBO em 2015, de lá do CBO fui para o 4º GB, escolhi o 4º GB e fui trabalhar no Posto de Bombeiros do Butantã, hoje Estação de Bombeiros do Butantã. Estação de Bombeiros do Butantã, 4º GB. Tive a oportunidade lá de trabalhar com o capitão Tadeu, com a capitão Daniela. Tadeu já estava lá. Já estava lá, comandava a Vila Olímpia, né? Vila Olímpia e Pinheiros. Vila Olímpia e Pinheiros. Era nobre. Então, Eu comandei todos os postos, né? Fiquei 10 anos. E aí fiquei no 4º GB até 2018, mais ou menos, coronel. Começo de 2018, e aí vim aqui para a divisão de operações do CBM. Na promoção em 2019, fui para a divisão de qualidade e inovação, assumi lá a seção de inovação, e aí estou aqui desde então. Estou aqui Trabalhou no CCB no meu comando então. lá, na inovação. Sob comando do senhor. É uma época muito boa. Muito boa, coronel. Muito legal. Estamos seguindo aí, comando. Não para, né? Com as inovações. E o capitão Tadeu, conta para mim, Tadeu, de onde você veio? Sou natural de São Paulo, né? Minha mãe, pioneira do fogo. Pioneira do fogo, 1991. Isso. O ano que eu cheguei no bombeiro. Então, meu pai, sargento, trabalhou um tempo na área de formação, depois, mais tarde, como mecânico de voo de RPAI. Então, eram 2 unidades que eu conhecia já, né? Mais especializadas, assim, que sempre trabalharam juntos. Sempre. Só que o grupamento aéreo era uma coisa que me interessou. Então, terminei o colégio da polícia, né? Sou o único que segui a polícia militar como carreira, né? Como objetivo da minha vida. Aí, os irmãos não interessaram. Meus 2 irmãos, um mais novo e um mais velho, os 2 engenheiros, um na área de telecomunicações e o outro engenheiro civil. Trabalham com isso hoje. Uhum. Me formei em 2007 com o Mininel, fiquei 1 ano de aspirantado lá na Zona Oeste, mais Grande São Paulo, né? 33M, área de Carapicuíba e Cotia. Findado 1 ano, prestei o CBO. Formei em 2010, de 2010 até 2019 até minha promoção a capitão, fiquei no 4º GB. Poxa, é bastante tempo, hein? 9 anos. Trabalhei com o Coronel Martinho lá. Pegou o Martinho então, lá. Então, Capitão Martinho, né? Não faz muito tempo. Outro dia. Fiz alguns cursos no bombeiro, né? Sempre militei nessa área de instruir e fazer curso, né? Então, fazia um curso por ano e nesse curso eu sempre ministrava alguma aula no curso, né? Uma coisa que eu tenho para mim.
Então, o Mininel já foi meu aluno em alguns cursos. De altura, provavelmente. Altura, terrestre. O terrestre foi marcante. Fala pro senhor, Coronel, foi marcante. Geralmente o terrestre é marcante. Apesar de eu ser mais recruta, né, comando? Já foi meu aluno, então... E é sempre aquele argumento, né, Coronel? A gente brinca com quem é nosso amigo. Então, assim, ó, o terrestre foi marcante. Coronel. Mas eu vejo que vocês dois têm terrestre, evidentemente, e altura porque a tradição do quarto, vocês ficaram muito tempo no 4GB, embora o curso seja na ESB hoje, mas a raiz, né, é lá. É lá, né? É no quarto GB, e é uma foi coisa segundo GBS. Era meu primeiro curso que eu ia fazer, só que eu tive um problema nas costas, uma lesão na lombar, né? Aí foi adiando, acabou que foi o último. Mas eu sempre me interessei pela área, eu fiz em 2015. Eu fiz o altura lá no quarto GB, no limiar, no último ano de tenente. Eu fui promovido a capitão no mesmo ano que eu fiz, no final do ano, né? Que eu fiz o curso de altura lá. E eu acho que curso é uma coisa, é uma experiência que a gente leva pra vida, né, comando? Sem a dúvida. É conhecer pessoas, conhecer lugares que a gente talvez não volte nunca mais, né? Sim. Eu tento sempre participar. Os caras falam, vem dar aula na caverna, eu vou. Vem dar aula na Torre da Band, eu vou, porque eu acho legal reviver isso aí e passar o conhecimento para os alunos. No processo de ensino-aprendizado, eu costumo dizer, quem mais aprende é o professor. É o professor. Não temos dúvida disso, né? Quem ensina, né? Quem ensina. Bom, resumido é isso aí, comando. Pô, bacana. Mas aí, então, você vê, né? Vocês fizeram cursos, né? Juntos, são da mesma turma. E sem dúvida nenhuma, todos os cursos que vocês fizeram e mais aquilo que complementou e implementou é que leva a ter a experiência que vocês têm hoje para poder fazer o que vocês fizeram, na verdade. Com certeza. Exatamente, Coronel. E com certeza fez diferença diretamente lá também na atuação nossa na missão na Turquia, Coronel. É até engraçado, né? Porque em quase todos os cursos eu fui aluno dele, da Capitão Daniela. E foram juntos. Veio tarde, o único que a gente conseguiu, que eu consegui fazer, e vou falar pro senhor assim, ó, só fiz, não era pelo curso, aprender e tal, mas só fiz a primeira edição do curso de busca e salvamento urbano, que tem que é o BREC, né? Agora. Atuação na Turquia e tudo mais. Porque esses caras eram alunos também, Coronel. Então eu falei assim, ó, vamos fazer todo mundo junto. Que agora aqui, nivela tudo. Porque aí, porque se eu deixar pra fazer o ano que vem, puta, eu vou ser aluno deles. Aí eu tô ferrado. Então vamos fazer todo mundo junto aqui. É isso aí. Quebra o encanto. Senão, se eu for aluno deles no ano que vem, eu vou ser vítima em todas as... Todos simulados. Todos simulados. E pra quem sabe, né, ser vítima normalmente nos exercícios simulados é o pior papel. Na caverna... Você perde o poder de ação, né? Sobre as suas... Você está à mercê do grupo. Que bom. Mas eu vejo que, bom, vocês têm bastante experiência, inclusive na área operacional, né? Então eu vou começar aqui pelo Minimel. Minimel, qual foi, assim, a experiência operacional que você lembra, assim, que marcou no seu período aí de quarto GB? Ou outro lugar qualquer que você tenha atendido? Não vale a Turquia, conta outra. Contar um pouquinho de antes. A Turquia a gente vai deixar um pouquinho mais pro final, né, Coronel? O quarto GB era uma unidade foi uma escola para mim, assim, Coronel, porque é uma unidade muito dinâmica pelas características da própria área. Então, tem de tudo. Tem de tudo. A área rural, extremamente densa, com prédios. Com Morumbi. Exatamente. Isso aí, Coronel. Então, praticamente quase metade aí da área territorial que o bombeiro atende aqui na capital. Né? O quarto então, o quarto GB abrange aí 48%, mais ou menos, do que a divisão territorial daqui de São Paulo. Só que, assim, de ocorrência marcante mesmo, Coronel, eu acho que eu sei, né, sempre, nos meus áreas, a gente sempre atendia muita ocorrência de tentativa de suicídio, né? Sim. Eu acho que a mais marcante foi uma ocorrência dessa natureza, que foi uma vítima que acabou pulando no Rio Pinheiros, Coronel. Uhum. E a gente chegou logo na sequência e, assim, conseguiu intervir, tirar ela de dentro do rio. Enfim, salvamos a vítima, tudo bem. Depois tive que tomar remédio para leptospirose, uma semana enroscado tomando um monte de remédio, mas foi assim, foi uma ocorrência legal pela oportunidade da gente conseguir intervir e ter um resultado extremamente positivo. Sempre tem essas coisas. Eu costumo dizer o seguinte, Manuel, nem sempre a ocorrência que marca a nossa memória é uma ocorrência famosa, que saiu na televisão, que alguém fotografou. Às vezes ela acontece na madrugada, ninguém viu, mas pra gente, né, por alguma característica, você também relatando uma muito parecida, não é verdade? Impacta bastante. Né? Sim.
Bom, e geralmente as que ficam famosas acabam virando meme depois, que vira meme. Coronel? Porque as que eu atendi no quarto de B acabaram virando meme, esses caras famosos, esses caras aqui. Enfim, depois a gente até... Mas você vê, né? Sempre pergunta pra gente, pô, como é que vocês lidam? Você lidou com um suicídio, o cara pulou no rio, você foi lá, entrou, tirou. Pô, envolve um risco muito grande. Mas vocês não ficam assim, traumatizados? Eu acredito 3 coisas colaboram para a gente passar bem. Primeiro é o treinamento. Sim. Né? Segundo é equipe. Né? Equipe trabalha com a gente. E terceiro, que é essa coisa que a gente faz, esse processo, né, de ou vira meme, ou lembra, isso dá uma leveza. Extravasa. Né? E a gente... Perguntaram para o Coronel Manuel aqui uma vez, ele contou no podcast dele, poxa, como é que vocês fazem para lidar com essa... Ele comandou lá o acidente da TAM, né? O segundo, foi muito impactante, ele era o comandante do bombeiro. E lá uma psicóloga perguntou, mas vocês não ficam traumatizados, impactados? Como é que vocês fazem isso? A gente se prepara para atender a próxima ocorrência, né? Exatamente. Mas é dentro desse processo aí, né, que a gente está falando. E assim, a gente vivia um clima muito legal no quarto de B, assim, né, Coronel, entre os tenentes, todos capitães, amigos, não assim, a gente... Isso faz toda a diferença. Assim, no serviço é assim, era quebra-pau o dia inteiro brigando por causa de viatura, efetivo, escala, essas coisas. Mas, assim, o nível de amizade, de consideração que a gente desenvolveu, assim, entre os tenentes, os oficiais do quarto de B nesse tempo, falo sem sombra de dúvida, Coronel. Foi a melhor, assim, melhor lugar em termos de ambiente profissional que a gente tem um grupo com os oficiais ainda dessa época que trabalhar. Fica um xingando o outro, né? Então, mandando meme. E aí vira meme, porque assim, tem até uma história engraçada disso, né, Coronel? A gente foi atender uma ocorrência uma vez de uma vítima de soterramento na rua de uma TV famosa na região do Morumbi ali. Você nem se pode falar o nome. Não vou falar o nome e não vou nem falar o apresentador. E era tipo umas 16 horas, assim, umas 4 da tarde, assim, mais ou menos, né, Coronel? E aí a gente, tiramos a vítima e tal, e o Águia, como era muito perto dessa TV, que tinha um heliponto e tal, o Águia pousou no heliponto dessa TV. Era mais próximo do que o Palácio do Governo. Assim, era só atravessar a rua. Atravessar a rua. Atravessamos a rua com a vítima e marcamos a vítima no Águia. E a hora que eu virei, o apresentador estava do lado do helicóptero. Com o link ao vivo. Com o link ao vivo. E aí esse apresentador famoso, ele falou assim, posso te dar um abraço? Não, juro pro senhor, até funk mixado com essa frase. Posso te dar um abraço? Com a voz dele, inclusive. Exatamente. Rolou naquele quarto de B, Coronel. Então a gente brinca, né? Pô, vira meme e tal, mas era assim, era um nível de amizade que a gente tinha. E lógico, a gente levava o ambiente profissional desse jeito, era muito mas saudável, o quarto GB né? sempre teve isso, vocês sabem disso, né? Que eu tô me lembrando, vocês estão falando aqui, eu tô lembrando da minha geração, né? Um pouco ali, convivemos, né? Próximo. Na época o quarto GB tinha lá o Natália, o Góes, o Benhur, assim, só mudaram as pessoas, sim, né? E outros, né? Não vou falar todos para não esquecer de ninguém aqui, vou cometer. Mas, enfim, realmente um ambiente muito, muito bacana de trabalhar. Sim, legal, que faz toda a diferença, né? E você, Tadeu, conta para nós aí alguma coisa marcante aí, operacional do seu 9 anos, né, de quarto GB. Eu lembro algumas de suicida também, mas assim, uma que me marcou foi uma senhora, uma avó, que ela estava no... O senhor deve conhecer lá o Fundão, ali perto da Avenida Atlântica, tem onde... Guarapiranga. Isso. Lá perto da Guarapiranga, na Avenida Guarapiranga, tem um tubulão daqueles que passam por cima do rio, e tinha uma senhora com 2 crianças no colo ameaçando... Pular. Olha, pular. Mais uma vez esqueci. Isso. E o lado que a gente não conseguia acessar tinha aquelas placas que bloqueavam o acesso, né? Então foi uma ocorrência complicada, aí eu não lembro quem ao certo conseguiu pular, a gente ficou distraindo a mulher há um tempão, e ela estava em surto psicótico, né? Então ela não conseguia conversar com ela. Né? Ela tinha parado de tomar um remédio, estava cuidando dos netos e tal, aí pegou os netos, subiu lá e falou que ia se matar. Que ia pular, que tinha alguém perseguindo. Coisa bastante complexa. E aí a gente ancorado, tudo certinho, fomos aproximando, até que o bombeiro que estava por trás conseguiu agarrá-la e virou aquele montinho em cima dela lá e conseguiu... mas foi Isso faz quantos anos, Tadeu? Não lembro. Mas minha filha era pequena e é uma coisa que marcou por causa da minha filha. A criança que estava no colo da mulher tinha uma na mão e uma no colo. E a do colo tinha idade da minha filha. Puxa vida.
E fora as outras ocorrências, eu sempre fui em tava olhando as moedas ali, da minha época, todas as ocorrências eu fui. Eu pegava, bombeiro tem muito disso, né? Pega a viatura, pega o EPI e vai pra ocorrência. Lá ajuda a ver o que dá pra fazer, né? Então, de férias já fui. É a história de todos nós, né? Eu já disse isso algumas vezes aqui, inclusive. Já comentaram, um paisano amigo meu falou pra mim, poxa, mas vocês são a única profissão que eu conheço que vocês brigam pra trabalhar, né? Não, deixa que eu vou. Não, o pior, vocês brigam para trabalhar para fazer uma coisa que é perigosa ainda, né? Acho que não tem dois, né? Minha esposa nem combina mais nada comigo, porque ela, às vezes o telefone toca de madrugada, ela fala assim: onde você vai? Eu tenho que ir. Onde eu estou indo, né? Já tô indo. Bacana. Mas eu estava falando, né, desse clima, né, que a gente tem nas unidades operacionais. Isso realmente serve, né, como um alívio, né, da coisa toda, brincadeira. Por isso que, assim, os melhores amigos que a gente faz na nossa vida estão onde? Estão na nossa carreira, né? Estão na nossa profissão. Exatamente. E vocês, colegas de turma ainda. Quantos da turma de vocês tem no bombeiro? Tinha quase 50. Quando 150, o senhor influenciou, tá vendo? Um terço. De tenente, acho que passava de um terço. Agora deve ter uns 20 e poucos. Deve ter. Não é natural, é o funil natural. Né? Mas é bastante gente. É muita gente, é muita gente. É que distribuiu no estado, né? Na capital, poucos hoje, né? Mas na capital, pouco, e o pessoal que tá no interior, assim, é difícil a gente ter muito contato. Assim, é mais próximo, em curso, né? aula, Mais em curso, às vezes. Reunião. E chegando ao nosso assunto aí, eletrizante, aliás, como eu disse, né? Nosso assunto chacoalhante. Vamos falar da missão, né? Na Turquia. Então, vocês aí participaram, né, dessa missão. Eu acho que, como eu já tenho dito muitas vezes, né? Coloca o Corpo de Bombeiros de São Paulo num outro patamar aí, em termos de, né, a internacionalização e o reconhecimento que nós tivemos. Né? Contato com outras equipes. É um negócio fantástico. Né? Mas que função você exerceu lá, Minimel, na missão? Coronel, em geral, nessas atuações assim, a minha função é de oficial planificador, né? Então eu cuido dessa parte vamos dizer assim, da manipulação dos dados geográficos, então mapa, coordenada, toda essa parte assim de manipulação mesmo de informações geográficas e a parte de gestão do fluxo das informações. Então, dificilmente até acabo indo para o campo mesmo. Lá na Turquia eu fui em 2 oportunidades só. E cuido dessa parte. Né? Então, eu fiz essa pergunta propositalmente, né, para você falar sobre isso, legal. Que é uma parte fundamental do atendimento. E que muitas vezes não é enxergada. Não é enxergada, né? Mas assim, eu diria que é a coluna, a espinha dorsal do atendimento operacional. Na Turquia, assim, os dados que ele fornecia, a gente não conseguia atender a ocorrência. Os dados, assim, e lá na Turquia o que foi legal, Coronel, é que eu tive a oportunidade nessa função, a gente ter o contato que efetivamente fez com que a gente trabalhasse sob a coordenação lá do pessoal do INSARAG, né? Essa imagem aí, ó. O INSARAG. Olha lá o Minimel, sempre computador aberto na frente. Sempre computador, um caderno quadriculado, né, Coronel? E uma caneta ali. É o padrão. Esse pessoal de onde que está do seu lado ali? Essa moça, ela é russa. E ela trabalha para a ONU. Ela é membro UNDAC, que a gente chama, né? Então, o INSARAG é cheio de sigla, assim, né, Coronel? E ela coordenou lá uma célula de coordenação de setor. Era seu elo de ligação com o sistemática. Mas esse dia aí, Coronel, foi o dia em que a gente trabalhou efetivamente dentro do SCC, porque eles precisaram de voluntário. SCC é a célula de coordenação de setor. Então, chegou uma fase lá em que as equipes internacionais elas começaram a desmobilizar. Porque elas chegaram muito no começo da ocorrência. E aí acabou a capacidade. Então, e aí pelo padrão de autossuficiência, dependendo da capacidade da equipe, eles ficam de 7, 10 dias. Tem equipe que chegou em horas depois. Não, estava do lado ali, com deslocamento inclusive terrestre. E aí, essas equipes, esse primeiro SCC aí, que foi em Kahramanmaraş, onde a gente ficou, ele tinha coordenação do Japão, a parte logística, quem tocava era o pessoal da França, Áustria, né? Áustria também. Com as informações e Singapura com a parte de operações. Então, deve ter uma foto aí, depois o Coronel Martins vai mostrar. Todo dia, 6h30 da manhã e 21 horas, a gente se reunia com todos os chefes de equipe de busca e salvamento nesse SCC.
E aí Fazia o balanço do dia. fazia o balanço do fim do dia e no começo do dia eles passavam pra gente os locais de atuação. Eles projetavam lá todas as equipes, né? Inclusive a do Brasil, e quantos corpos foram localizados. Essa é uma reunião dessa que você Essa é tá uma dizendo. reunião, mas essa foi em Hatay, foi No numa outro outra lugar que vocês É mais estrutura. no sul da Turquia. É. Aí eles faziam esse balanço aí de corpos localizados, já encerrou o setor, não encerrou. Onde vai fazer a busca no dia seguinte. Exatamente. E tudo isso, você, na sua função, você fazia, cuidava do fluxo dessa informação toda. Exatamente. Contato via WhatsApp, via VOSOC. Exatamente. Porque assim, o ponto de partida da missão na Turquia, Coronel, foi o Virtual OSOC, que é uma plataforma. É isso, Esse é o exatamente. caminhão que eles Esse aí, usam lá. então, Parece o nosso CO. todo fim do dia, Isso é uma estrutura de um caminhão, uma né? estrutura Igual de o um nosso. caminhão abre que lateralmente. rebate, Abre abre lateralmente. as laterais e tal. Então, 21 horas todo dia, a gente tinha essa reunião dos líderes de equipes. Então, tem gente aí de todos os países que estavam atuando lá. É o Salvador aí, dá até para Tô ver vendo. o capacete aí É. de um deles. E aí, às 21 horas, a gente reportava o que tinha sido o dia. Em quantos locais tinha trabalhado, quantas vítimas vivas foram retiradas, quantas vítimas em óbito tinham sido retiradas. E às 6h30 tinha outra reunião para a gente receber aí as designações. Mas como é que começou isso, Coronel? Quando a gente, na segunda-feira em que teve o terremoto, o INSARAG, até como o próprio Coronel Camargo já falou aqui antes, o capitão Leandro comentou, o INSARAG é um órgão da ONU, né? Está vinculado aí ao escritório de assuntos humanitários da ONU, e é quem gerencia esses recursos internacionais nas ocorrências, nesses desastres de grande dimensão. E aí na segunda, quando eles têm uma plataforma que chama VOSOC, que é Virtual On-Site Coordination and Operations Center. Aí o senhor me ajuda com o inglês. Tá aí, perfeito. O inglês não- tá, E o incorrigível. inglês de Melhor Jardinópolis. professor, Ele tá falando bastante, ele tá É. treinado, ele tá fazendo um mistério só. E aí, esse VOSOC, Coronel, é uma plataforma como se fosse um fórum, em que todos os desastres no mundo eles são inseridos, são publicados nesse fórum e ficam visíveis para todas as equipes do mundo. Foi de inclusive salvamento. assim que a gente viu da Turquia, né? E aí, assim, na segunda, quando teve o terremoto, a gente já começou A a receber. acompanhar o VOSOC, inclusive com o pedido lá que a primeira premissa, né, para a atuação das equipes internacionais é a requisição do país afetado, e aí lá no VOSOC teve a requisição do governo turco pedindo aí, solicitando apoio das equipes internacionais. Então, pelo VOSOC a gente começou a ter esses contatos com o pessoal do INSARAG. E né? já recebendo Na ocorrência. informações, Recebendo informação, mapa, a dimensão da ocorrência. dimensão da ocorrência, os pontos, porque o INSARAG ele estabelece algumas estruturas lá no local afetado, Coronel, para realmente implementar a coordenação. Obrigado. Ó, vou aproveitar que você fez uma breve pausa aí para a gente interromper Boa. e vamos tomar o cafezinho, né? O cafezinho do nosso Bomba Café, que é o Café dos Heróis. Fica aqui na rua Anita Garibaldi, número 25, bem do lado do quartel do comando do Corpo de Bombeiros. É um café temático, onde você tem equipamentos, você tem parte da história do bombeiro retratado ali. Venha conhecer o nosso Bomba Café. Fiquem à vontade. É uma Tem iniciativa a do adoçante. cultural da Fundabom. É, exato. Iniciativa cultural É uma da Fundabom. iniciativa cultural da Fundabom. Venham conhecer, Anita Garibaldi 25. Mas enquanto a gente aquece aqui a língua com o cafezinho da Fundabom, o Minimel estava dizendo para a gente aí de como estava já o... Então, e aí o INSARAG estabelece algumas estruturas de coordenação físicas no país afetado lá, né, Coronel? Que é o RDC, que é um centro de recepção e partida. Essas estruturas de coordenação operacional, vamos dizer assim, que é o SCC e o Que UCC. muda de acordo com o tamanho do desastre, né? Isso. Então, dependendo da quantidade de equipe que é acionada, eles Modular. vão modulando. E aí, então, a gente começou a pegar as informações lá na segunda-feira, já, no dia do terremoto, no Virtual OSOC. Essa segunda-feira à tarde, por volta de umas Segunda-feira à 5. tarde. quatro, E cinco aí, a horas da gente tarde. recebeu a informação da provável, né, o possível ida e já começou a deslocamento. mobilizar. Aí a gente já começou a conversar, aí, enfim, as mulheres já começam a brigar, né, Coronel? Porque Eu aproveitava, eu tava com visita em casa, aí falando com o Meninel, eu falei pra menina, talvez eu vá pra Turquia, tá? Lá. Eu falei assim, eu já avisei. Ele tá avisado. Já tá avisado. Agora, se eu for, é azar dela. Eu já avisei. Eu aproveitei a visita. Para não brigar, né? tudo tem estratégia, Coronel. Eu conheço bem essa história.
E aí, aí na segunda-feira a gente já começou a pegar as informações lá. E aí a gente foi para a Turquia e quando a gente chegou em Kahramanmaraş, que não era o nosso primeiro destino, que não era o primeiro destino, a gente ia para Adana. A gente ia para Hatay, né? Hatay. Adana, Hatay. Aí houve, o Coronel Camargo contou pra exato. gente aí o episódio. Que o voo desviou e tal. Então, nosso planejamento estava para Hatay e teve que mudar no caminho. Porque em Adana, o Insarag tinha um RDC. Então, as equipes que chegam, elas têm que obrigatoriamente se registrar nesse centro de recepção e partida. E o plano inicial era esse. A gente chega lá, entregar um formulário nosso dos dados da equipe, essas coisas todas. Só que aí mudou o plano e a gente foi para Kahramanmaraş. E quando a gente chegou em Kahramanmaraş, quem estava gerindo, vamos dizer assim, operacionalmente toda essa chegada no aeroporto era o pessoal de uma equipe local chamada ACUT. Então a gente chegou e começou... Que é a Espécie de Defesa Civil deles. Não, é uma ONG essa aí. É uma equipe de busca e salvamento urbano. Que já foi classificada, né? Isso, em 2011, né? E aí eles começaram ali a coordenar quem estava chegando. E a gente chegou, se apresentou para eles. E inicialmente as intervenções da equipe nossa, operacionais, foram com esse pessoal da ACUT. Inclusive porque eles apoiaram a gente com um veículo, que era dificuldade inicial nossa ali para conseguir chegar no sítio de trabalho. E aí eu comecei a manter contato com o pessoal do Insarag, até com o pessoal da Áustria, que estava gerenciando essa parte aí de informações nessa estrutura aí que o Coronel Martin projetou. Só que a gente não tinha um carro, um veículo, para conseguir chegar lá nessa reunião e aí receber as designações. Então a gente foi trabalhando junto com o pessoal da CUT, mas mantendo, estreitando aí o contato com o pessoal do Insarag. E com a FAD também, que era a defesa, FAD, que aí é a Defesa Civil. Isso, que é tudo federal lá, né? Então, é tudo federal. Polícia Federal, é tudo federal. As estruturas. E aí, no domingo à noite, a gente conseguiu participar de uma reunião lá com o pessoal nesse SCC, que foi essa estrutura aí que a gente mostrou e que pra gente foi, acho que, muito especial, muito marcante, né, Coronel? A primeira atuação internacional do bombeiro daqui de São Paulo sob a coordenação. Uma coisa legal que o Coronel Camargo fazia era sempre pegar quem estava ocioso lá e levar. Ocioso assim, né? Tá. Eu, por exemplo, minha equipe não estava em campo, o pessoal ia arrumando o acampamento, o Coronel Tadeu, vamos lá que a gente vai ver a estrutura lá da ONU lá. Aí embarcava quem cabia no caminhãozinho, ia lá, acompanhava a reunião, conversávamos com as outras equipes, era bem proveitoso. Então, o Major é do Espírito Santo, os dois majores do Espírito Santo, né? Eu, o Coronel Camargo, o Meninel, a Dani e o Leandro. E tinha o pessoal também de Minas Gerais que estava com a gente, né? O Major Heitor. Normalmente acompanhava. Essa foto aí é legal, Coronel, porque foi com esse pessoal da Áustria, uma equipe de busca e salvamento da Áustria. Foram eles que estabeleceram o contato inicial. Sim, a gente conseguiu o contato inicial com o pessoal do SCC com eles. Eles foram absolutamente solícitos, muito, muito simpáticos. Aí ajudaram a gente muito com essa parte aí de conseguir entrar no circuito, vamos dizer assim, né? Vou aproveitar só deixa aí de entrar no circuito, né? Eu observo que o crescimento, né, do atendimento emergencial em grandes catástrofes não foi só... Claro, nós passamos por um processo longo de aprendizado, de transformação e de capacitação, né? Mas isso é no mundo inteiro, né? Porque esse nível de organização, a coisa organizada e gerenciada pela ONU, a criação dos organismos e principalmente a criação da linguagem da emergência é uma coisa que ao longo dos meus 35 anos quase que eu fiquei nativa, e eu tinha algum interesse nessa área, eu pude observar... O senhor fez curso fora também, né? Também, eu pude observar a mudança que isso foi acontecendo, não só no Brasil, como no mundo, né? E eu me lembro de tragédias que aconteceram na época minha de tenente, estamos falando aí dos anos 90, era muito próximo do caos, né? Onde apareciam lá o que a gente chama dos turistas de tragédia, né? Tem até o cara hoje. pegava um avião, pegava um moto Brasília, aparecia no meio da ocorrência lá, né? E virava uma pessoa com uma certa projeção e destaque, porque não que não fosse, mas porque não havia coordenação, não havia organização, não havia linguagem, não havia, a estruturação do atendimento emergencial. Então, por que estou falando tudo isso, Meninel? Porque você foi o cara que, nessa operação, eu sei, a gente observou nas operações aqui no Brasil, o cara que entendeu a linguagem, né? Se preocupou, se especializou, né, exatamente nisso, né? Na linguagem da coordenação, da coordenação e da gestão da emergência. Estou falando alguma coisa errada? Não, É isso mesmo? Mas, é assim, fundamental,
E assim, é uma preparação, coronel, que passa por todo mundo que foi, né? Uhum. Então, quando a gente fala do ciclo de resposta mesmo, né, da preparação, da mobilização, da operação da desmobilização e do pós-missão, essa preparação a gente vem trabalhando já. E a gente, eu digo a gente mesmo, que eu, o capitão Tadeu, o capitão Há um Daniela. tempo já, né? Sim, a gente vem... O curso hoje de busca e resgate e estrutura colapsada, ele foi reformulado já. O curso que, por exemplo, que eu e ele fizemos, a gente ajudou a reformulá-lo, com a ajuda do Capitão Marques na época. Capitão Assunção, Capitão Mitsu, Capitão Daniel Leandro. Capitão Daniel Gonçalves. Daniel Gonçalves, perdão. A gente ajudou eles a reformular e essas estruturas foram todas inseridas. Então, qualquer soldado que o senhor pegar lá do GAED perguntar o que é um CC, como é que marca, como é que faz a marcação, ele vai saber. Isso é uma diferença astronômica. Sim, coronel, porque a gente percebeu lá que tudo que a gente falava no curso era o que ia acontecer lá. Você não é o primeiro que fala isso aqui. E fez muita diferença lá, faz muita diferença. Porque assim, às vezes a gente chegava, por exemplo, a gente chegou assim, no fim da fila, né, coronel? A gente sabe, nós estamos correndo atrás do credenciamento. E houve um crescimento grande lá. Chegamos com muita humildade, muita simplicidade, né, ouvindo bastante. Mas tudo que era falado, então, por exemplo, o pessoal de Singapura às vezes ia designar a gente para um sítio de trabalho, já assim, vocês vão fazer o ASR2 no sítio de trabalho tal. Pô, legal, obrigado. A gente pegava as nossas coisas, sabia o que ele estava falando. Sabia exatamente, coronel. Então isso fez muita diferença para a gente conseguir assim, desenvolver uma reputação, vamos dizer assim, nesse tempo que a gente atuou em conjunto com as outras equipes, que foi fundamental, assim, foi diferenciado realmente. Acho que é importante também salientar que o grande incentivador disso é o Coronel Mello, né? Não tem a dúvida. Sim. Não tem a dúvida. Ele batalhou muito. O número de cursos que ele fez na ONU, de conhecimento que ele Participei, trouxe. acho que das duas bancas dele que ele tratava desse assunto. Os contatos, né? Ele me levou num CIMEX já lá na Argentina, que é um grande simulado que é feito voltado para grandes catástrofes, ainda com foco nesse tipo de atendimento de ocorrência, dessa forma que é feito. Então lá a gente simula entrar com material. É lógico que é tudo como simulado. se você estivesse atendendo a operação. Aí depois o CIMEX que teve aqui em 2021. Né? Aí ele levou o Mininel em outro CIMEX. Então, não, foi o CIMEX que a gente fez na pandemia aqui, lembra? Então, mas eu fiz o da Argentina, depois foi pro Chile, né? Mas o Chile foi um outro processo. Isso, foi um processo a gente fez um online. É verdade, a gente fez um online, né? A gente fez um online em 2021, né? Lembra? Era Peru, a pandemia, teve no Peru. No Peru, eu lembro. Porque aí com a pandemia, assim, o INSARAG divide o mundo em 3 regiões, né? Então, Américas, Europa e Oriente Médio e Ásia e Pacífico. E aí, com uma certa frequência, eles fazem exercícios simulados nessas regiões. Em 2021, por causa da pandemia, nós participamos de um simulado virtual. Eu, a Daniela e o Mininel. Com o Coronel Mello. Com o Coronel Mello, um simulado virtual aqui do Brasil, mas em que a gente teve a oportunidade de operar com essas ferramentas todas, né? Isso aí pra gente também fez completa diferença. Fizemos contatos nesse simulado que ajudou, por exemplo, pegar o contato lá do ArcGIS, lá do aplicativo. Sim, com o pessoal dos Estados Unidos. Então, assim, a gente... não adianta. Experiência, treinamento e o conhecimento, o treinamento e a oportunidade é o que vai construindo a galgar degraus cada vez mais altos na especialização, não tem jeito. E aí, voltando naquela primeira foto lá com a Kira, né, que é a russa, aí o que foi acontecendo, coronel? As equipes foram desmobilizando, e aí chegou um dia lá, e por coincidência a gente estava até sem o Coronel Camargo, né? Porque ele tinha ficado no posto de comando nosso, na base de operações nossa, com uma outra missão, tinha equipe na rua, ele estava acho que numa reunião com o pessoal do Ministério das Relações Exteriores, enfim, foi um dia que ele não tinha ido. Foi nós, a Minas e Espírito Santo, né? E a Dani, você e o pessoal de Minas e do Espírito Santo. Aí chegamos lá na reunião, aí eles começaram, né? Passamos o relatório e tal, aí começaram nós precisamos de... Quem tem veterinário nas equipes aí? Precisamos de um veterinário voluntário para dar uma ajuda. Sargento Selma. E o Sargento Selma que veio com o pessoal do Canil. Aí, olhamos pra cara do outro. O Brasil tem veterinário. Aí, os caras olharam meio assim, né? Aí foi rolando a reunião, ela virou e tinha um pessoal dos Emirados Árabes, que era uma equipe pesada classificada. Que já estava há alguns dias lá e tinha capacidade para ficar muito tempo ainda. E assim, para essas funções nessas estruturas, eles sempre, as equipes classificadas, elas são obrigadas a designar efetivo. Então, aí a Kira, a Rússia, ela
virou e falou assim, olha, o pessoal está desmobilizando, a gente vai precisar de voluntário aqui no SCC para ajudar na coordenação, nas missões da coordenação. Tava desmobilizando Japão e Áustria, se não me engano, né? É, isso aí. Mirando o pessoal dos Emirados Árabes, assim, tipo, ela falou olhando, assim, pros caras. Aí, tipo, os caras se olharam, não falaram nada. Aí a Dani começou, levanta a mão aí. Eu falei, não, pô, mas levantar a mão aqui, a gente, vamos olhar, não. Não, levanta a mão. Eu falei, não, calma, vamos ver. Aí ela assim, nós estamos precisando de voluntário. Foi pedindo, tipo, reforçando. Aí um cutucando o outro ali, então levanta a mão, levantamos a mão, voluntário. Aí ela olhou, tipo, a gente tava no fundo, assim, né, perto da porta, né? Ela perguntou que equipe? Que equipe que vocês são? Brasil. Aí ela, tipo, deu uma risadinha, assim, bom, tá bom. Então no final da reunião aqui, vocês vêm falar com a gente. Aí acabou a reunião, fomos lá. Ela falou, vou precisar de você aqui 2 dias, apoiando e tal, então amanhã cedo vocês vêm, traz o seu notebook, nós vamos contar com o apoio de vocês aí. Isso aí foi muito legal, né? Porque a gente viu efetivamente como funciona o mecanismo do lado de lá, né? Do lado de lá. Lá de coordenação. Literalmente. Como inserir os dados, como gerir esses dados. Como eu disse, o ganho da experiência não foi só operacional de campo, mas também operacional de gestão. E é legal, comando, porque as pessoas falam, por que vocês foram num terremoto? Não tem terremoto no Brasil, mas é o que o Coronel Camargo sempre fala. O resultado é o mesmo. A gente atende o pós-terremoto, não é o terremoto. Não é o terremoto. Quantos desabamentos de estruturas a gente já teve aqui, por N razões naturais, tecnológicas. Se for pegar deslizamento de terra, tem estrutura colapsada. Aliás, juntamente com a operação da Turquia, aconteceu a operação do Litoral Norte, né? Exato. Daí mostra a capacidade operacional que nós temos hoje. Nós não descontinuamos o atendimento rotineiro do 93 e estávamos envolvidos em 2 grandes operações ao mesmo tempo. Uma no Litoral Norte e uma na Turquia. A gente era voluntário já, mas aí desmobilizou antes do nosso empenho, né? Eu ia na quarta-feira já pra lá no São Sebastião. Descansa carregando pedra. É mais ou menos isso. Né? A foto do nosso acampamento. Essa foto eu já vi algumas vezes, né, do acampamento. Esse é do segundo, né? É do segundo, já Hatay. tô vendo, Hatay. É perto do estádio aqui, né? O estádio está aqui. Essa já aprendi. Já. É muito legal ver a organização, né, comando? E assim, uma coisa que eu gosto de salientar também é a motivação. Essa foto é drone nosso? É drone nosso. A motivação do grupo, porque a gente montou e desmontou acampamento várias vezes. Mudamos de lugar dentro do mesmo terreno. E a gente não precisou chamar a atenção de ninguém para nada. O grupo estava tão motivado com o atendimento da ocorrência, que quem estava descansando estava lá trabalhando. Estava trabalhando. Você ficou mais voltado ao atendimento operacional. Operacional, O primeiro, chegando lá o primeiro dia, eu fiquei responsável por montar o acampamento, e a Dani já foi atender uma ocorrência. Aí na hora que eu voltei, na hora que ela voltou, estava amanhecendo, eu fui para uma ocorrência e ela mudou o acampamento de lugar, já a primeira vez, né? Mas a gente ficava revezando basicamente o meu grupo com o da Dani, e aí incorporava um grupo de outro estado para somar as capacidades ali, né? Então a gente fazia dessa forma. Assim, teve dias, no primeiro momento a gente fazia mais vistorias, né? Então ia com cão, com detector de vida, passava a CUT ou a Fátima, ouviram um barulho em tal lugar. A gente pegava o carrinho lá, o caminhãozinho, deslocava, passava o cão, marcava. Às vezes, quando não era vida, a gente não mexia, que não era prioridade, né? Ó, o caminhãozinho esse aí. Esse ficou à disposição de vocês? Ficou à disposição o tempo inteiro e viajou com a gente de Marache para Hatay. O motorista é o César lá. Qual é a distância de uma coisa para outra? Comando de deslocamento, acho que 130, deu 2 horas e meia. Deu 2 horas e meia de deslocamento. E o que vocês enxergaram nesse deslocamento? Muita destruição? Devastado. Tudo, né? Essas 2 cidades, elas estão alinhadas, se for olhando, na linha, entre a linha geográfica delas, assim, é onde junta as placas tectônicas. É onde ocorreu. Então a gente passava na estrada, tava zoada. Aqui perto tinha eu tirei a foto, né, mas não tá aí. Tinha uma ponte que dava acesso ao estádio. Ela tava desalinhada. Tava bem ruim. Bom, foi um 7.8. 7.8, E foram 2 seguidos, né? Foi um 7.5 e um 7.8. Então, essa aí o que é isso aí? Esse é o aplicativo, é a tela do né? meu celular, esse aplicativo foi o Earthquake. Ele mostra aí os terremotos durante a noite. Se eu olhar o primeiro aí... 4.6. O último, esse aí, 4.6. Às vezes a gente tava lá, aí... Dá uma sensaçãozinha. Um outro fala assim, você sentiu tremer? Eu falei, não. Aí eu olhava e vinha o aviso no aplicativo. Eu não percebia tanto. Teve uma passagem no Tenente Flora
Ele tava indo pro banheiro, tinha um local lá que a gente conseguia, às vezes, ir ao banheiro, às vezes tomar um banho quando tinha água quente, né? Ele tava indo pro banheiro, todo mundo saindo correndo do prédio, ele não percebeu. Ele tava tendo um terremoto. Ele cumprimentando os outros, entrou no prédio, foi no banheiro, voltou. Falei, o que aconteceu? Não, teve terremoto aí. Sabe quando eu fui fazer o curso no Peru, foi em 2004, né? Do BREC, fui com o Coronel Newton. E na época não tinha o aplicativo, né? Mas avisa depois também, né? Não, mas é interessante porque o negócio era totalmente sensorial, porque vira e mexe, vamos falar, pô, cara, você sentiu alguma coisa? Uma tontura, né? Uma vertigem, porque, pô, a gente estava lá a 3.000 metros de altitude, em Arequipa, e treme sempre, né? Eles estão acostumados lá, né? Há muitos anos que não tem um terremoto mais forte, mas praticamente toda semana tem alguma coisa. Algumas vezes perceptíveis, outras vezes não, né? Então a gente ficou lá 38 dias, 40 dias. Nesse período aí, vez ou outra, mas pode falar, eu acho que. A gente acaba duvidando, né? Acaba duvidando. E é uma sensação estranha, né? Eu nunca tinha passado, o senhor já passou, né? Mas é estranho. É estranho. Não, mas vocês passaram uma coisa que eu não tenho a menor ideia, porque eu nunca passei. Só lembrando, né, pessoal, a gente já falou sobre isso aqui, a escala Richter, ela é exponencial, né? Sim. Se eu falar de um terremoto 5.0 e falar de um 6.4... É muito mais. É muita diferença. E vocês pegaram 6.8 enquanto estavam lá. 6.4, eu acho, 6.4, né? Perdão, né? 7.8 foi o que derrubou tudo, a gente pegou 6.4. E aí, onde é que você estava a hora que deu esse terremoto? Eu estava dentro da barraca me alimentando. Eu tinha acabado de voltar, tava comendo lá um miojo, alguma coisa, não lembro o que era. Aí eu tava perto do Coronel Camargo. Aí o coronel, eu falei assim, acho que tá tremendo. Eu lembro de eu ter falado isso. Aí eu tinha feito uma cirurgia no joelho, né, comando recente. Aí eu saí andando da barraca, mas eu senti chacoalhando. Quem tentou correr caiu. Já contaram isso pra nós aqui. Aí a gente se reunia. Você chegou a se levantar ou você do jeito que tava ficou? Eu não caí. Eu abaixei quando eu saí da barraca pra olhar pro estádio, né? Porque era a minha preocupação que tava fazendo um barulho, estrutura metálica, então ela rangia e fazia um barulho bem estranho. Então eu fiquei preocupado com o estádio. Eu não tentei correr. Depois a gente até fez uma adaptação lá no nosso acampamento, né? Tirou grade, deixou bem livre pra gente correr pro lado do rio que tinha do lado lá. Mas, falar pro senhor, é uma sensação de impotência. Impotência, né? Impotência. Depois, não tem o que fazer, né? esse lugar aí que eu tô... Que foi minha equipe que atendeu, né? Depois eu fiquei pensando, se eu tivesse nesse lugar aí, se tiver uma foto do prédio aí, coronel, uma foto alta... Esse lugar, nesse terremoto, caiu estrutura. Eu não sei, comando, mas assim, é um local que as lajes, elas estavam penduradas. Eu falei, pra gente é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente... Não é esse, comando, é o próximo, acho. Pra gente é uma responsabilidade muito grande, porque a gente cuida dos nossos bombeiros também, Claro, né? claro. E decidir se Então, vai até que nós entrar. levamos equipe médica, né? Sim, Faz parte da equipe, né? A equipe médica para cuidar dos bombeiros. Aí, no último aspecto, a gente decidir se vai entrar ou não, num local de risco. E é lógico que todo mundo tá ciente do que pode acontecer, né? Mas é complicado a nossa vida, né? Você falou do barulho do estádio, outras pessoas falaram aqui. Esse aqui, local né? aí. Eu acho que essa e a próxima. As lajes tudo penduradas aí. Dá para ver direitinho, né? A coluna, a viga, né? Tem uma foto do Google que dá para ver o que eu fazia, comando? Eu pegava... Isso aqui caiu, né? Isso. Isso aqui tá assim, né? Onde tem um bombeiro ali em cima, a gente achou 3 corpos ali. Tinha uma mãe esperando ali. Isso aí é uma coincidência. Relataram isso pra gente. Os familiares ficam. Todos foram para casa de parentes, menos aqueles que tinham pessoas desaparecidas lá. E o que a gente fez? A gente achou 2 em um dia, aí marcou. Aí a equipe de Minas voltou no dia seguinte e achou o terceiro. Porque tava perigoso, tava à noite já, tava escuro. Aí entra um fator de segurança. Claro. Como a gente já tinha achado 2 corpos, dificilmente o terceiro ia tá com vida, né? Então a gente interrompeu. Mas interrompeu assim, 3 da manhã, porque a gente pegou um, aí começou a aparecer o outro, aí continuando cavando, aí tiramos o segundo, aí até esse aí é o prédio do outro lado. Isso. E essa ocorrência aí... Parece que foi implodido, né? O prédio. Tá tudo assim. O que não caiu estava torto. O primeiro andar estava abalado já também. Tem muito prédio que perdeu o segundo andar, então ele foi achatando. Vai sanduichando, né? E aí os demais todos em pé. Aí é uma situação que... Essa foto realmente é muito impressionante. Dá a noção, né, do que... O prédio do lado aqui, ou talvez parte dele, né, totalmente
virou só ferro retorcido e concreto, e o prédio ali completamente E é um edificado. concreto armado graúdo. Dá assim, pra ver aqui, não essa lá, né? Olha o ferro aqui, deve ser 3/4 polegadas aqui, não Sim, sei, parece. é bem armado, não é uma coisa mal feita. Só que o terremoto foi muito extremo, né? E 2 seguidos. Você falou do som do estádio, algumas pessoas aqui no podcast já falaram. Aí eu sempre morei em prédio, né? Eu morei no Espigão da Paulista já. Então, todos aqueles reflexos e tremores que chegavam, né? Normalmente dos Andes, né? Eu senti alguns também. Eu morava em andar alto, Sim. então aquele negócio de balançar lustre, por exemplo, eu cheguei a ver em São Paulo. Isso aí foi depois que a gente interrompeu a busca ali. A gente Eu fico achou imaginando que é o barulho de 6.4 com o troço tremendo tudo, né? Foi um período curto, mas é um negócio que parece que vai alongando, né, na nossa cabeça ali. É assustador. Aqueles 15 segundos parece 15 minutos, né? E o chão, se a gente via o chão mexer, é terrível. E você estava onde, Minimel, na hora do terremoto? Tava dentro da barraca, dentro da barraca com a barraca Ele fechada. tinha acabado né? de descansar, como Tinha saído do posto de comando, tava na barraca com a barraca fechada. E agora contando é até um pouco engraçado, né? Mas no dia lá foi desesperador, porque a gente tinha um dos intérpretes nossos, o Osram. o Gusran, né? Ele trabalhou, ele sabia falar o português porque ele trabalhou aqui no Brasil, principalmente num frigorífico que abatia ave. Muçulmanos, né, eles têm um ritual Sim, pra bater sim. e tal. E ele falava a oração pra matar o aí animal. Ele falava a oração e abatia o animal. E aí por que eu tô falando isso? Porque eu tô na barraca lá, deitado na cama, tal, ouvindo uma música. Começou a chacoalhar tudo, caí da cama e comecei a ouvir o estádio rangendo, a estrutura, um barulho ensurdecedor. E esse guia nosso, ele deitou na frente da minha barraca. Eu tava com a barraca fechada, e ele deitou e começou a gritar uma oração em muçulmano. Eu fui até o guia, porque eu achei que ele tinha se machucado. O intérprete. Aí eu falei, pronto, só falta. Agora o cara já tá rezando aqui pra morte horrível, completa. Pô, o cara rezando e eu não conseguia Já sei o que vai abrir. acontecer aqui. Não conseguia abrir a barraca, porque tudo chacoalhando, desespero ali, não conseguia abrir a barraca pra ver, né? E sem ver o que tava. Porque assim, sem enxergar nada, não dá nem pra gente correr, né? Claro. Eu falei, pô, não tô vendo nada. Barulho ensurdecedor do estádio. E o Augustinho aqui rezando na nossa frente aqui, putz, morte horrível, completa. Aí consegui abrir a barraca, a gente viu ele deitado lá no... Eles não tinham passado por isso ainda também. Os próprios Eles não eram da eles eram região. da região, Eles eram da né, Capadócia. Então foi desesperador. Desesperador. Até ali consegui abrir a barraca, sair, ver o que tava Quando você saiu já tinha parado, né? Aí já tinha acabado o terremoto. Isso aconteceu de noite, né? Foi de noite. Acho que umas 8 da assim, noite, por aí. 8h30, 9 horas, sei lá. E assim, foi uma situação muito marcante, né, Coronel? Por dois aspectos, pelo menos para mim, né? Depois o Tadeu comenta aí o que ele achou. O primeiro é que a gente virou uma ocorrência de que a gente fez parte, né, Coronel? Então, assim, porque a vida nossa qual que é? Dá o desastre, dá a ocorrência, Vai depois, né? toca o alarme, toca a sirene, a gente é acionado e tal, vai, a hora que chega tá tudo... Sim, a ocorrência já aconteceu, vamos dizer assim. Né? A gente não tem... passa a organizar a partir dali, né? A gente passa a atender a partir dali. E Vocês já eram parte da ocorrência. a gente virou parte, por exemplo. Porque, pô, estamos no meio do terremoto. Então esse ponto foi marcante. E o segundo foi assim, uma cena que ficou muito assim, marcada mesmo, que logo depois do terremoto, a ponte que a gente que acessava. rachou, que era... A gente acessava o estádio pela ponte, a fila de viatura, por exemplo. Sirene ligada. Eles assim. tinham algum protocolo que, em caso todo mundo ia pro centro para ali distribuir para onde precisasse, Onde né? precisasse. Todo mundo. Que foi o que aconteceu com a nossa equipe, né? Acabou o terremoto, vocês foram fazer o quê? Exatamente. Foram atender o ocorrência. E é legal até destacar, Coronel, que foi a única equipe internacional que mobilizou e atuou logo na sequência do terremoto nesse dia. Porque acabou o terremoto, aí todo mundo começou a se ajeitar, se equipar e ficou pronto. Uma coisa que o senhor falou de treinamento eu acho legal também, porque deu o terremoto, aí o coronel reuniu todo mundo lá no centro, foi meio que automático, todo mundo foi pro pátio que tinha lá do acampamento, e aí conferiu, aí o coronel falou, então eu quero todo mundo pronto aí. Aí todo mundo se equipou e, assim, tava pronto muito rápido. Vambora. Tanto que o pessoal da ONU encostou lá e falou, eu vou arrumar caminhão para vocês e tal. Nesse dia foram 3 equipes para atendimento. Trabalhou a noite inteira. Ficamos na rua, mas assim, como a cidade já estava vazia, acho que a Daniela acompanhou um salvamento. A Dani acompanhou
O Leandro foi para uns 9 locais diferentes, mas não... Como a cidade estava vazia, o que não tinha caiu... mais ninguém, né? O que caiu já não tinha mais ninguém, graças a Deus. Né? O Major Heitor andou acho que 60 quilômetros de caminhão, que é o Major de Minas. Perto da divisa lá com a Síria, inclusive. A gente estava muito perto da Síria, né? Então tinha bastante sírio lá também. Caramamaracha é muito perto. Não, Caramamaracha não, Hatay é perto. Hatay é do lado. E aí tinha um informe de um hospital que poderia ter colapsado mais perto da Síria e tal. O pessoal rodou bastante aí. Perto do litoral, então tinha risco de tsunami. Exatamente. Tudo para dar errado. Para dar certo. Né? Esse negócio de fazer parte da ocorrência. Assim, não é uma coisa muito bacana, não. Muito agradável, não. Mas no começo, Minimel, você ia falar alguma coisa aí que quando eu perguntei sua origem e tal, você falou que tinha uma história para contar aí. Então. A história, foi da Turquia a história, pelo jeito. Não, foi da Turquia, né, coronel? Mas é assim, qual que é a história, né? Na primeira passagem aqui, antes no ensaio, né, coronel? No ensaio, né? No nosso ensaio, você falou que tinha uma história aí que aconteceu. O senhor perguntou se tinha algum militar na família, né? Não tem militar nenhum na família. Foi nos bastidores, viu, pessoal? Isso aí foi nos bastidores. A gente tava definindo a pauta aqui, né, coronel? Aí... eu não tenho militar nenhum na família. E um dos momentos mais, assim, complicados, vamos dizer assim, da ida nossa, foi realmente de dar notícia pra família que a gente estava indo, né? Não sei se... Minha esposa tá acostumada já, então. Não, minha esposa também, mas, assim, meus pais, pô, assim, lá em Jardinópolis e tal, não sabiam, né? Aí eu mandei uma mensagem aos 45 do segundo tempo. Tava assim, embarcando já. Vou mandar a hora que, assim, pra eu nem ir com isso na cabeça, porque senão... Porra, aí mandei a mensagem, tal, tô emocionando e tal. Aí minha mãe já ligou chorando, meu pai já pressão arterial sobe, né? Aquele padrão, né? E aí, por que eu falo isso, né? Porque aí depois que meu pai agora descobriu, deve estar acompanhando o Veosoc mais do que a gente aqui pra ver as ocorrências. Ele baixou o aplicativo agora. O aplicativo dos terremotos, tá vendo lá. Capaz dele mandar mensagem, falar, você viu, tal, tá mais ansioso aqui do que a gente. Mas é a família, esposa, quando que você avisou? Não, assim, a minha esposa até que foi fácil, vamos dizer assim, né, coronel? Ela não rasgou muito, não. Ela falou assim, não, pô, vai legal. Os meninos, eu tenho 2 filhos, né, o João Pedro e o Joaquim, um de 10 e um de 8, é que complicou um pouquinho mais para dar notícia, né? Assim, a gente tá indo, vamos ficar um tempo muito lá que a gente não sabe. Então eles ficam meio... Minha filha, a Maria Eduarda, ficou assim, mas por que você, papai? Tem um monte de bombeiro, por que tem que você? Porque o papai quer, né? É difícil explicar o motivo, né? São os desafios, né? E as lembranças dela é Brumadinho, é coisa que eu vou assim e fico um tempo fora, né? Então... Mas é bom porque assim, quando sua filha crescer, ela vai marcar, foi na época que meu pai estava em Brumadinho. Ela vai associar a linha cronológica da vida dela com as ocorrências. É outra que quando o celular toca, ela já até esconde. Que idade ela tem? 8 anos. Vai fazer 9 esse ano, né? Mas menina é esperta, né? É um negócio diferente. Menina é esperta. A menina fala antes, ela é muito... Eu tenho altos papos com ela, discutindo a vida. Diz uma coisa para mim, a pergunta é para os dois, né? Claro que, como a gente falou aqui no começo do nosso bate-papo, a forma como a gente percebe, a forma como a gente vive, a forma como a gente experiencia, né? Começando pelo Minimel. Minimel, assim, pensa no Minimel que foi e no Minimel que voltou. Eu não sei se você já teve tempo de elaborar isso, mas o que você traz aí de bagagem pessoal e profissional dessa experiência que você teve lá na Turquia? Bagagem profissional, coronel, eu acho que foi um ponto muito legal da gente ver que para aquilo que a gente se prepara, um dia a gente vai sempre poder aplicar. Então sempre tudo que a gente treina, que a gente se prepara, que a gente faz de curso, que a gente uma hora ou outra a gente vai precisar. E por mais que às vezes assim essas coisas de Veosoc, Sarag, não sei o que parecessem inicialmente um pouco distantes, lá com certeza a gente aplicou tudo. Então, nesse ponto profissional, vamos dizer assim, isso foi muito especial para a gente, né? E pessoal, eu acho que é a gente valorizar aquilo que a gente tem na nossa vida, coronel, porque as coisas elas podem mudar assim, repentinamente, e aquilo que a gente tem, aquilo que a gente às vezes acaba sendo afetado por essas circunstâncias que a gente não controla. Então, lá no terremoto, a gente viveu isso, né? Porque é uma circunstância que absolutamente a gente não controla, mas que
que faz a gente refletir sobre essas coisas. A importância das coisas, né? A importância Exatamente. da família, dos amigos. Dá valor aos pequenos momentos ali que a gente às vezes deixa passar, né? Tá Eu gosto muito daquela ocupado com outra frase: as melhores coisas da vida são de graça. É verdade. E é uma grande. É o que a gente já tem. É. A família, Exatamente, os Coronel. amigos, filhos, é isso aí. Não valorizar essas coisas. Muito bom. E o nosso capitão Tadeu? Comando. Como é que é o capitão Tadeu que foi o que voltou no aspecto pessoal e profissional? Eu acho que profissionalmente a experiência não consigo nem explicar com palavras assim. Atuar com equipes que falam outro idioma. Então a gente atuou com equipe que ninguém falava inglês. Agora vocês acreditam que é importante aquilo que eu falava para vocês da academia. Um ou outro falava inglês, comandante. O inglês é fácil de compreender, que parece um inglês meio indiano, assim, mas é fácil de compreender. Mas a maioria falava turco. Não é uma região turística, assim, lá, né? Apesar de ter a primeira igreja católica, coisa do tipo, mas não é uma região turística. Então, muita gente só falava turco. E a gente saber que a gente treinou e tá atuando igual... Eu sinalizava lá, o cara da Coreia ia entender. Então, A linguagem da emergência. a linguagem da emergência, o senhor falou. Então, e saber que a gente treinou tudo e tudo funciona como a gente treinou é satisfatório. Até porque eu participei desse processo, né? Eu citei no começo, eu participei desse processo de reformulação. Então, isso aí, para mim, profissionalmente, foi espetacular. E, pessoalmente, é muito no aspecto que ele falou, né? Saber que tudo é passageiro e tem que aproveitar. Então, depois que eu voltei, eu dou mais valor ao tempo que eu passo com a minha filha, com a minha esposa. Minha filha pede, vamos no clube com Agora. ela. E isso aí, porque a gente não sabe, né? Quando vai acontecer alguma coisa. Então, esse convívio eu tô valorizando mais. E a gente vê, né? Uma outra coisa profissional, assim, a gente não achou ninguém com vida, né? Mas a gente achou muitos corpos. Sim. E devolver para a família, assim, Restabelecer a dignidade. é uma coisa que só quem é bombeiro despedir. entende, né, comando? E assim, não é o que a gente queria, mas essa sensação de conseguir dar um pouco de alento para a família também é um negócio que me marcou bastante. Que nem aquele prédio lá que eu mostrei pro senhor, tinha 3 da mesma família. E tava viva a mãe e uma filha. Morreu Esperando na rua, né? esperando os 2 irmãos e o pai. Frio. Então, essa ocorrência ele começou comigo, aí depois ele voltou lá pro... Mas assim, ele viu, era um cenário ruim e tal. A gente ficou lá porque a mulher tava sozinha lá na rua esperando, acampada lá. E esse trabalho que a gente fez também, fora a parte humanitária, né, que a gente acompanhou lá a doutora Fabiana, foi visitar os acampamentos, quando tava mais tranquilo a gente é muito sortudo aqui no Brasil. A gente é muito sortudo. Aquela história de que Deus é brasileiro, eu acredito que Deus tem um olhar especial para o Brasil. Muito especial. A gente não tem nenhum desses problemas. É verdade. E tem pessoas como vocês que, além de não viver o problema aqui, se treinam, especializam e vão ajudar as pessoas do outro lado do mundo. Isso é importante. Bom, esse papo aqui é muito legal, né? A gente poderia fazer um podcast de algumas horas ou talvez alguns podcasts, né? Mas a gente tem mais ou menos o nosso padrãozinho aí. Eu queria, então, agradecer a vocês terem vindo, aceito o nosso convite para participar do BombaCast da Fundabom, do nosso 93 BombaCast. Como eu já imaginava, claro, vocês trouxeram a visão de vocês, que é diferente, acredito. É diferente. Vocês podem ver os outros podcasts. É diferente, né? Cada um e eu acho que isso só enriquece, né? Não só a vocês mesmos, mas todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, parabéns pela participação, parabéns por vocês se dedicarem ao Corpo de Bombeiros, parabéns por vocês incansavelmente procurar se especializarem e especializar em outras pessoas, né? Sim. Que isso é fundamental. A gente passa, né? E é rápido, e a gente tem que deixar a nossa sucessão. Eu lembro do senhor capitão dando aula de inglês pra gente, e o senhor tá aí aposentado. O tempo passa muito. Voa. Eu fiquei 5 anos ainda como coronel. A gente tem 20 anos de polícia já. O senhor deu aula pra gente. É tudo muito rápido, né? O momento vivam o momento. Então, só o que eu tenho a dizer para vocês. Mas muito obrigado, parabéns. Deus abençoe vocês. Venham sempre. Ajudem a divulgar o nosso podcast. Eu vou falar mais uma vez, já falei nos bastidores, falo de novo. Vou colocar lá no Instagram. Promover aí. Quando for revistar a tropa lá no CGB, eu vou colocar. Isso aí, fala pra tropa, ajude a gente a chegar no programa ao vivo, que vai ser em breve, eu tenho certeza disso. Com certeza, comando. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, Minimel. Obrigado, Tadeu. Obrigado, comando.
E esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho e acompanhe sempre o nosso conteúdo todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado, até a próxima.